E aí? Fala galera, boa tarde pra todo mundo, boa tarde já, boa noite. Eu já aproveito e já falo boa noite também. Estamos aqui novamente com mais uma live hoje. Uma live comigo e com o grande e poderoso Rogério. E Singi, aqui ó. Propaganda, hein, gente? Vai que vai ter sorteio de novo dessa canequinha. Segue aí a nossa página, acompanha nossas postagens. Cola lá no YouTube, dá aquela força marota pra esse grupo legal, né? Pra gente crescer cada vez mais. Compartilhe o videozinho com a sua família. Sabe aquele tio meio reacinha, fascista? Sei lá, que às vezes precisa de uma boa conversa. Sabe aquele tio que fala, olha, a cota vai roubar o seu lugar na faculdade. Pois então, compartilhe esse vídeo depois com ele. Eu chamo ele agora pra assistir essa live, vai ser uma delicinha. Então é isso. Vamos bater um papo hoje com o grande e poderoso Rogério sobre políticas afirmativas. Você já foi aquela pessoa que já parou para pensar, será que eu vou perder meu lugar na faculdade se tiver um cotista? Você já parou para pensar que se você fosse uma pessoa transexual, você não conseguiria um emprego? Né? Será que você teria que falar o seu nome verdadeiro para essa pessoa? Em qual banheiro você entra? Qual é o banheiro correto para uma pessoa transexual entrar? Já parou para pensar nisso? Pois então, essa é a live maravilhosa que vai conversar sobre coisas incríveis como essa e tirar perguntinhas capciosas que estão na sua cabeça. Então vem com a gente. Vamos lá, Rogerião. Tô vendo você aqui e vou botar você aqui dentro dessa cota. A cota do Rogério tá entrando agora. Vamos ver. Vem, Rogério, vem pra gente. Aê, acho que foi, chegou. Boa tarde. Fala, brother. E E aí, aí? tudo bem? Beleza? E aí? Boa. Calorzinho bom esse domingo, né? Achei que ia esfriar. Eu tinha olhado a temperatura Tá, e ficou um tá clima, quente clima hoje. bom, clima agradável, tá bom. Dá até pra tomar umas cajibrina. Mas isso pode ser tema de uma outra live, como preparar cajibrinas. Na verdade, você vai fazer uma live ensinando todo mundo a fazer uma caipirinha de cerveja. Hoje foi uma Acho justo. caipirinha de cerveja no almoço. Boa. E aí, brother? E Como é que aí? você tá? Tá tudo bem em casa? Estamos levando, tá tudo bem. Tudo forte? Caminhando. Nessa loucura da quarentena, né? Sem dúvida. A Uma gente loucura vai, mesmo. vai levando aí. Beleza. E aí, então, estamos com esse tema que não é polêmico, mas para alguns é. E que a gente começa falando? Manda aí, conta pra gente o que você quer dizer sobre política de cota. E galera, quem estiver assistindo, mandar perguntinhas, show de bola, manda aí também. Bora lá. O tema ele é bem sugestivo, como você acabou de dizer e estava lá no post, né? A gente vai falar sobre políticas afirmativas. Sempre que a gente fala um pouco sobre políticas afirmativas e a questão das políticas afirmativas, a gente tende a pensar num estado assistencialista ao máximo e que visa uma minoria. Ponto. Esta é a ideia que está por trás aí deste conceito de políticas afirmativas. Um certo paternalismo do Estado. Então a gente tem um assistencialismo muito forte para uma minoria. E aí a primeira provocação que eu costumo fazer e que eu quero fazer aqui trazer para vocês para nós, né, para reflexão, será que estamos falando mesmo de uma minoria? Este é o ponto, né? Porque pode ser uma minoria sociológica, em termos de conceito sociológico, mas em termos quantitativos, nós não estamos falando da minoria da sociedade. Pelo contrário, nós estamos falando de uma grande soma e de uma grande parte da sociedade. Portanto, a gente está falando dos negros, dos índios e depois de 2012, né, da Lei 12.711, dos pobres, daqueles que estudaram, estudam e se formaram em escolas públicas. Então nós estamos falando aí de aproximadamente 70, 60, 70% até mais da população brasileira. Então não dá para falar que é uma política assistencialista para uma minoria.
Então acho que a gente começa a discussão, a gente começa a lapidar o conceito a partir daí, né? É uma minoria sociológica, né? Uma minoria que, infelizmente, ao longo dos tempos, não acessou educação, saúde, tudo aquilo que deve ser garantido pelo Estado, constitucionalmente falando, como a outra parte da população, que não dá nem para falar a maioria, né? Por isso, como a outra parte que acessou, então, estes direitos constitucionais. Boa. Então a gente está falando aqui para a galera que está entrando, etc. A gente está falando de políticas afirmativas, e aí temos aí a conceituação. Mas é importante lembrar que a função dessas políticas afirmativas ela é reduzir, reparar, a palavra correta, diversidades históricas, diversidades históricas, problemas históricos aí relacionados a minorias sociais, na palavra minoria enquanto população que está à margem da sociedade, na periferia da sociedade, que está marginalizada na sociedade, mas não minoria enquanto quantidade. Apesar de algumas delas se representarem, sim, uma minoria pequena, ou seja, ser um número reduzido da população brasileira, mas ainda assim são pessoas que, de alguma maneira, sofrem com diversas questões que a gente encontra na nossa sociedade, entre elas o machismo estrutural, entre o racismo estrutural, né, que se constrói, se forma na nossa sociedade, a própria desigualdade, né, em si, a própria desigualdade de renda que se formou, o elitismo que se formou no Brasil, e que essa população ela fica à margem, né, ela não acessa direitos que lhe são garantidos, inclusive pela Constituição Federal de 1988, entre tantas outras leis que aí vieram para reparar, né? E ainda assim ela enfrenta diversas dessas políticas afirmativas, enfrentam barreiras por parte de determinados grupos da sociedade, inclusive de grupos políticos, que de alguma maneira querem dizer que essas políticas afirmativas só acirram os preconceitos, os problemas, elas não resolvem, né? Portanto, cota é esmola? O que você acha? Bom, a galera no grupo tava falando toda vez que eu falasse que cota não era esmola, eu falasse o nome da Bia Ferreira e eles iam fazer um drink game lá, um shot game, então pode começar. Cota não é esmola. Começa por aí. A Bia Ferreira, que é uma artista que eu gosto muito, né? Ela tem uma música justamente com este nome, então a galera pode procurar aí no YouTube, Cota não é esmola. E lá ela narra uma trajetória, ela narra ali um personagem que fala lá, entre outras coisas, experimenta nascer preto, pobre, na favela, para você ver como são tão diferentes as oportunidades. Então tem uma série de coisas. Antes de mais nada, cota não é esmola, porque ela, além de ser uma política de reparação histórica, né, ela não é só uma política de reparação histórica. Ela segue um princípio constitucional na tentativa de garantir igualdade, justiça social e muito mais. E para quem acha, né? A palavra que entra é equidade, né? E muito mais do que isso, né? Porque para quem acha que o governo brasileiro, né, o Estado brasileiro, melhor dizendo, vem aí ajudando o negro, o pobre, o indígena e tudo mais, estas minorias sociológicas que nem a gente falou, é porque desconhece a história do nosso país, desconhece a história do Estado brasileiro desde a época do Império. Sempre houve política assistencialista, só que sempre a favor do branco e da elite. E isso é desconhecido de grande parte da população brasileira. Se você pegar em 1837, ainda quando havia escravos, né, a escravidão ainda muito latente no Brasil, já havia uma lei que proibia os negros de se matricularem em escolas primárias. Em 1858, o negro foi proibido de estudar, não só de se matricular em escolas primárias, porque em 1850 você já tinha tido a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, e aí depois você vai ter a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, todas essas leis ali por volta de 1870, né, ou da década de 70 do século XIX, que foi progressivamente dando uma pseudo-liberdade, vamos pôr esta liberdade entre aspas,
ao negro, né? Então, o Estado, à medida em que o Estado brasileiro ele ia promovendo leis que davam esta ideia de liberdade ao povo negro, na contrapartida ele ia também impondo leis que dificultavam o acesso deste negro, principalmente à educação. Tanto é que depois, em 1911, né? Não, minto. Em 1968, a gente vai ter a famosa lei do boi, que destinava 50% das vagas das universidades, das universidades públicas a quem tinham terras. E somente quem tinha terra eram os brancos, porque em 1850 o Estado brasileiro tinha feito uma lei que proibia os negros de terem terras. Então veja como que as coisas elas começam a se casar e há uma política, então, de tentativa de dificultar o acesso desta população, que era uma maioria, né, às escolas. E aí você tem, então, a gente pode dizer que esta política de Estado, feita pelo Estado brasileiro, desde antes, né, desde do momento em que o negro ele começa a se evidenciar nessa sociedade, ela se torna uma política eugenista. Uma política que, de fato, bom, a gente até falou várias vezes em outras lives, né, a gente deixou, tem várias lives aí que casam com o que a gente está falando, já falamos até de políticas afirmativas mais ou menos em outras lives, a de necropolítica que vem aí também para colocar mais informação aí para a galera, para a gente entender como funciona o Estado brasileiro, né, e como ele é desigual, não só o Estado brasileiro, né, diversos outros estados, mas pensando no Brasil que é o nosso foco. E sim, né, a gente tem aí uma série de leis históricas, questões históricas no Brasil que, ao longo aí de todo esse tempo de história do Brasil, a gente deixou essa população completamente à margem, né? Então a gente não fez uma reforma agrária, garantindo terras para essa população de ex-escravizados, né? Assim que 1888 aconteceu, a população negra, que seriam os ex-escravizados, ficaram aí à margem da sociedade, não tiveram direito à terra, né? Por diversos motivos, diversas outras leis que foram impedindo e colocando paredes aí, obstáculos no caminho dessas pessoas, para que elas pudessem se ascender socialmente. Os poucos que ascendiam socialmente, no fim, embranqueciam, né? Precisavam embranquecer, sociologicamente falando, para eles fazerem parte de um grupo. O próprio Machado de Assis, a gente pode falar disso, e como a gente deixou, né, Machado de Assis, mas não é nem o tema da live, mas só para a gente construir um paralelo, né? Como Machado de Assis, ele embranqueceu na história do Brasil. E hoje a gente está voltando e retomando, mostrando quem era de verdade Machado de Assis, isso é muito bom. Mas para a gente entender que tudo isso tem um cunho histórico, e acho que o Rogério falou uma coisa fundamental, né? Precisa conhecer a história do Brasil. Uma pessoa que chega e fala, né, que cota racial, por exemplo, nas universidades e concursos públicos, elas vão tirar a sua vaga ou vão aumentar o racismo, são pessoas que de alguma maneira não compreenderam ou não compreendem ainda toda a história do Brasil. Ou não sabem detalhes, né, que lhes foram negados, escondidos, como a gente tem aí, você citando várias leis, várias datas, que talvez muitas pessoas nem sequer ouviram falar que existiram essas leis e que impediam de alguma maneira a entrada dessa população no concurso público ou na universidade, né. Um exemplo de como a gente é muito desigual nisso é aquela velha pergunta, né. Então a galera aí de escola particular, quantos negros você tem na sua sala de aula? Quantos professores negros estão no seu colégio? Quantos funcionários são negros? E aí, quanto menos especializado é essa formação do funcionário, ou seja, se ele não é um docente, por exemplo, tem que fazer um ensino superior para poder dar aula, ele provavelmente então vai ocupar cargos menores, né? Então, essa é aquela clássica pergunta que a gente tem que fazer. É um caso do Itamaraty, por exemplo, né? O Itamaraty aí, que é das relações exteriores, até tempos atrás não existia, até o governo Lula não existia uma política de cotas para a entrada de diplomatas negros, né? Num país onde você tem uma maioria negra considerável, então você não encontrava diplomatas negros, só brancos e brancos de famílias, né? Famílias abastadas, famílias que já estavam na política há muito tempo, filhas de fazendeiros, que ao longo de toda a história do Brasil assim se fez, né? Então o Itamaraty para mim é um exemplo muito clássico
da gente olhar exatamente para essa questão da desigualdade, e óbvio, nas escolas particulares, a gente está até comentando aí, né, faculdades, escolas particulares, quantos de fato são negros, né, quantos você encontra dentro da sua sala de aula, quando você vê isso. E aí a gente já começa a entender a importância das cotas, né, e como ela vem aí para garantir a entrada dessa população, principalmente na universidade, né, que é uma forma de garantir aí uma melhora na qualidade de vida dessa população. E aí, o que mais que você tem para contar para a gente? O que é interessante dentro desta lógica eugenista, né, porque tudo isso permeia esta lógica eugenista. E aí você citou muito bem a Lei Áurea, né, assinada em 1888, 14 de maio de 1888. O que é mais interessante é que até hoje não há um pedido de desculpas oficial do Estado brasileiro para 388 anos de escravidão. Tudo bem que não foram 388 se você colocar na conta que o negro começou a chegar no Brasil em 1539, 1549, mais ou menos, quando você tem a formação do governo geral. Mas, enfim, desde a, entre aspas, descoberta, 1500, vamos colocar na conta 388 anos para ficar mais fácil. Então, a abolição em 1888, em 1890 tem, já na época republicana, a promulgação da lei dos capoeiras, a lei da vadiagem. Então, você não podia ficar na rua porque você era preso. Então, quer dizer, você foi liberto, só que você não tem trabalho, porque o fazendeiro ele começou uma política financiada também pelo Estado brasileiro de imigração constante da Europa. Aliás, tinha até campanha na Europa para que o imigrante europeu viesse para cá. Pagamento de passagem, financiamento de terras, enfim. E aí este negro que foi liberto e não tinha trabalho, ele começou a ser encarcerado. Então é a primeira lei e a primeira política de encarceramento em massa que a gente tem, né, do povo negro. E aí esses dias eu estava comentando com o meu cunhado, eu tenho um cunhado negro, e a gente conversa bastante, a gente estava conversando, e Fico Braz, um abraço para você, meu parceiro, se estiver nos assistindo. E aí ele pegava e falava assim, mas Rogério, eu estava vendo uma pesquisa que 70% da população carcerária, acho que o número é outro, eu não lembro o número exato, mas o número deve ser até maior, da população carcerária é negra. É por isso que os negros cometem mais crimes que os brancos? Eu falei assim, olha, não é por isso, é porque procura-se mais entre os negros. Quando você procura mais o crime entre o negro, quando você aborda muito mais negro do que branco, logicamente o número será muito maior. Se o branco ele não é abordado, não vai ter crime nele. Então a gente precisa começar a observar toda essa lógica que vem por trás. Por isso que o negro é muito maior, o encarceramento do negro é muito maior do que o encarceramento do branco, porque procura-se mais. E aí teve até uma juíza em Campinas um tempo atrás que falou que decretou a prisão de um branco, dizendo que embora ele não tivesse jeito de criminoso. Essa ideia de jeito, tipo de criminoso, cor de criminoso, né? Acho que foi esse o termo que ela usou, mostra o quanto é estrutural, né? Este racismo, porque daí a gente já entra dentro de uma lógica racista, esse racismo na nossa sociedade. E aí, é claro, né? O negro sem acesso na universidade, sem acesso à escola, vivendo nas piores condições, sendo liberto, não tendo trabalho, ocupando o morro, sendo maioria na favela. Então, toda esta lógica, ela continua evidente, e aí você vai tendo o aumento da sociedade, você vai tendo não só o aumento populacional, mas você vai tendo o avanço dessa sociedade, e o negro cada vez menos presente, participante, ativo deste processo, ficando excluído, ficando à margem, e o que sobra para o marginalizado e para o excluído é muitas vezes o ilícito. Sem dúvida. E a gente vê, e assim se constitui a nossa sociedade, né? E aí que poucos conseguem enxergar além dela, né? Sair dessa bolha para enxergar essa quantidade de informações, de coisas que influenciam a vida de uma pessoa negra, né? De um homem negro, de uma mulher negra, como tudo isso está construído sobre uma série de questões históricas
E, de novo, são obstáculos, né? Não é igual a chegada à universidade. Vamos usar a cota da universidade como principal elemento, mas a gente tem cotas aí também nos concursos públicos. Mas a chegada à universidade para a população negra no Brasil, ela não é igual à população branca, né? Mesmo para o negro que faz uma escola particular, dependendo do ambiente que ele entrar, caso ele entre nessa universidade, dependendo do ambiente que ele tiver, ele também vai sofrer uma série de barreiras psicológicas que vão estar ali construídas sobre ele, e às vezes fazem ele até desistir do curso, né? Então, depende, obviamente, mas isso pode acontecer. Lembrando, que no Brasil, quando a gente fala da questão de raça, a gente também mistura isso com a questão de renda, né? Então, de novo, lembra que eu falei do Machado de Assis, que embranquece, às vezes o negro com maior renda, no caso, ele também acaba embranquecendo aos olhos do branco, né? Ele é visto como um branco, como parte do grupo. Mas ele também, dependendo de onde ele estiver, ele vai ser visto como negro, de fato. E toda a estrutura racial vai cair sobre ele, de fato, né? Mas essa chegada à universidade ela não é igual, então existe uma série de barreiras. Vamos pensar então nesse negro que vive nessa condição geográfica que a gente está falando aí, nas comunidades, nas favelas, etc. Vendo uma série de opressões sobre si mesmo, né? Tendo que tomar decisões desde pequeno para sobreviver. Como é que vai ser a chegada desse menino ou dessa menina na universidade e ela chegar lá e tentar ser alguém na vida, né? Eu lembro que uma vez numa escola que eu dei aula, os alunos fizeram um trabalho sobre gráficos, né? A partir de dados do IBGE de 2010, e aí um dos gráficos era fazer a comparação entre renda e escolaridade por etnia e raça no Brasil, né? E é muito, muito assim, às vezes só com gráfico, né? Com a matemática, mas não só o número, mas mostrando o gráfico vai ter essa visão, que se percebe a diferença gritante e como há uma relação direta entre renda e escolaridade, né? Ou seja, a população negra consegue ascender à universidade e ela provavelmente então vai ser bem formada e consequentemente vai ter um bom emprego e esse bom emprego vai se repercutir também na vida dos filhos dessa pessoa, das pessoas nas quais ela está envolvida, para que os filhos dela, seus descendentes, elas também tenham aí direito a uma escola melhor, sabendo que a escola pública tem uma série de buracos aí, mas uma preocupação maior com os estudos e, consequentemente, perpetuando aí a situação. Óbvio que há pontos fora da curva, mas a realidade é essa, né? Existe uma relação clara e clássica entre renda e escolaridade. Então, é fundamental que essa população ascenda à universidade, não só o negro, e aí a gente entra numa série de outros grupos, né? Indígenas, também tem essa cota, os próprios estudantes de escola pública, e aí entra também brancos de escola pública, também vão entrar nessas cotas. Então isso é fundamental. E muito recentemente, e muito positivo, a população trans, né? Também consegue ascender à universidade, ainda num número muito menor, muitos por falta de conhecimento, que existe algumas universidades federais, principalmente federais, que oferecem cotas para a população trans, então poucas pessoas trans conhecem isso, logo essas cotas acabam nem sendo preenchidas, existem casos onde essas cotas nem são preenchidas porque não tem pessoas trans fazendo vestibular, né? Mas aí que está a importância de divulgar, de informar, de levar informação para as pessoas, conhecimento, para que as pessoas também usem desse direito que lhe é dado, né? No caso, as cotas entram sob uma perspectiva, mas as universidades, elas são autônomas na sua gestão de cotas, então elas podem, de fato, dar. Não tem nenhuma lei que obriga a ter cotas, por exemplo, para pessoas trans, como recentemente o governo fez um questionamento ainda na gestão do falecido e fugido Weintraub, mas as universidades têm autonomia para decidir isso, né? Então isso é muito bacana que as universidades enxerguem por essa perspectiva. Tem outras populações que precisam também ascender à universidade e que não tinham nenhuma ferramenta, né? O que você acha disso tudo? O que me chama mais atenção, não só neste caso do acesso, né, à universidade, é como essa história ela vem sendo contada. Porque dentro de um certo grupo, dentro dessa maioria da população negra, era comum que a pessoa estudasse até o antigo segundo grau, que seria o equivalente hoje ao ensino médio, e graças a Deus conseguisse um trabalho manual, braçal, dentro dessa forma. E quando os primeiros filhos, né, começam a ascender a faculdade pela política de cotas
que foi promulgada em 2012. Ela foi efetivada em 2012. Um pouco antes, já no governo Lula, começa lá a lei de obrigatoriedade do ensino de história da África e depois de cultura africana e indígena. Indígena, 2003 e 2008, né? 2003 no começo, depois 2008 incluído. Mas a lei de cota que destina 50% das vagas das universidades públicas aos formandos de escolas públicas, que aí a sua maioria é negra, obviamente, ela foi efetivada, assinada, decretada em 2012. Né? Então a gente tem os primeiros, digamos aí, num curso de 4 anos, os primeiros a se formarem em 2016, pela política efetiva de cotas. Então nós estamos em 2020, nós temos aí um pouco mais de 8 anos. Né, 8 anos dessa política. O que é muito pouco perante aquilo que é a história da nossa sociedade. O negro sempre foi maioria no Brasil. Sempre foi maioria no Brasil. Há essa política de embranquecimento desde muito antes do Estado Novo. Essa política de embranquecimento, ela remonta ainda a República Velha. Em 1911, para a gente ter uma ideia, teve um congresso de raças em Londres, que o representante brasileiro nesse congresso de raças falou que a solução para o Brasil, para a questão racial no Brasil, era o extermínio da raça negra, e o extermínio pelo branqueamento, pelo casamento interracial. E aí você tem produções artísticas que vão nesta linha onde os negros dão graças a Deus que o seu filho casou com um branco, geralmente imigrante, e o filho nasceu mais claro, que se casaria novamente com um branco para nascer cada vez mais claro, dentro dessa lógica, nesse branqueamento da raça. Isso é de 1911. Então a gente tem essa... Por isso que hoje também tem uma dificuldade muito grande da pessoa se observar negra, no autodeclarado. Tem um estudo da Lilia Schwartz, no livro Racismo e a Questão do Negro no Brasil, Racismo e o Negro no Brasil, uma questão para a psicanálise. Este livro é um conjunto de artigos, e lá tem um artigo da Lilia Schwartz, que fala como que essa questão racial ela é inconsciente, por isso que é uma questão para psicanálise. Ela está impregnada nessa estrutura de forma inconsciente na população brasileira. E lá ela traz uma pesquisa do IBGE, se eu não me engano é de 2010 também essa pesquisa, em que o censo ele foi aberto. Ele não perguntava se você se declarava negro, pardo ou branco. Ele perguntava como que você se autodeclarava. A gente tem mais de 230 declarações. Tem até algumas que é muito engraçadas. Cor de burro quando foge, que é até engraçado, porque o ditado não é cor de burro, é corro de burro quando foge, porque o burro sai. Então, mas a pessoa acha que ela tem a cor de burro quando foge, que eu não sei que cor que é essa. Né? Você tem lá o cara que fala que é preto, tem escurinho, né? Escurecido, cafezinho. Então você tem uma série o branco também, né? Eu sou leite, eu sou amarelo, eu sou moreno claro, moreno escuro, mas não sou negro. Então você tem uma série de outras de classificações, mas a gente, imagina, 230, cara. Quando eu vi esta pesquisa, quando eu li esse artigo da Lilia, eu dava risada. Eu dava risada assim, ao mesmo tempo que eu dava risada porque eu achei um tanto quanto cômico, eu dava risada porque isso é o resultado dessa história brasileira. E dessa história que não foi contada pelos negros. E é interessante porque, assim, de certa forma, aquilo que a gente conhece, por exemplo, do Holocausto, a gente conhece porque foi contado pelos judeus, não foram os alemães que contaram sobre o Holocausto. Se fossem os alemães que tivessem contado tivessem contado o Holocausto, a história do Holocausto seria outra. E a gente contou, né? O Estado brasileiro montou a ideia do que foi o Brasil, dentro daquela lógica de 3 grandes rios, um caudaloso, um nem tanto e um muito raso. E aí que foi a primeira história encomendada pelo Império Brasileiro sobre aquilo que era a história do Brasil. E nela se classificou o negro como um inferior, além de tudo aquilo que foi já a produção europeia sobre o negro.
Se você pega o que foi, por exemplo, a escrita do Hegel, que foi um importante intelectual alemão, grande expoente do idealismo no século XVIII, né, que colocou, que justificou a necessidade de se levar a civilização para a África, por exemplo. Né? Então você tem uma série de coisas. A história do negro ela nunca foi contada pelo negro. Por isso que, ultimamente, a gente já falou isso em outras lives, né? Por isso que se faz cada vez mais interessante, importante, imprescindível uma história decolonial. Né? Fazermos estudos decoloniais para tirar esta ideia do colonizador mesmo. Né? Que é um dos elementos estruturantes do capitalismo e do racismo. Por isso que a gente bate tanto na tecla. A gente não vence o capitalismo enquanto existir racismo e vice-versa, porque os dois são estruturais dentro desse pensamento colonizador. Sim, né? Para a galera que fica meio confuso sobre o que é isso, né? Nossos olhos, a nossa forma de pensar, nós vamos usar na metáfora dos nossos olhos, ele é totalmente construído sobre uma perspectiva colonial, né? Ou seja, a perspectiva do branco, do europeu, por isso que o modo de se vestir, quando a gente falou até de imperialismo entra dentro dessa perspectiva, que é como essa cultura não foi imposta, né? Então, no caso, por exemplo, da identidade, né? Quando a gente fala aí, o Rogério conta pra gente que tem um monte de gente colocando nomes bizarros para como ele se autodeclara, né? Porque isso mostra uma falta de identidade, a gente não sabe se identificar como determinado grupo. Então, o próprio Brasil, a gente se diz brasileiro, mas a gente não sabe o que é ser brasileiro, porque muitos de nós não conhecemos o Brasil de fato, sua própria identidade. Né? Aliás, eu já respondo a pergunta do Lucas. Aliás, essa questão de identidade do negro, ela foi construída, a negritude, a ideia de negritude, que é este elemento que une, né? Ela foi concebida pelos negros da diáspora. Então, ela não foi concebida pelo africano, ela foi concebida pelo negro, pelo afro-americano, pelo afrodescendente, pelo negro da diáspora, porque isso não passa na percepção do negro africano. O negro africano ele já tem a identidade dele, banto, a identidade de tribo, a identidade ancestral dele. O que caracteriza o negro fora da África, aí sim essa necessidade de negritude, de se falar da negritude, de se construir essa identidade. Então ela é diáspora, né? Ela é diaspórica, nem sei se existe essa palavra, mas ela vem da diáspora, do movimento desses negros que foram retirados do continente. Né? Ela não é uma construção interna do continente. E desde o começo da colonização, a gente já foi tendo a identidade da população preta do Brasil, ela foi sendo tolhida, né? Tanto que fazia-se, inclusive entre os negros, fazia-se a divisão, né? O boçal, por exemplo, né? A gente fala boçal, o que você é boçal e tal, alguma coisa assim, é uma palavra que tem no vocabulário brasileiro, que a gente desconhece a origem, mas que significa que é aquele negro que não sabia a língua, né? Que não sabia a língua portuguesa, que não falava português, que estava no Brasil, que tinha acabado de chegar, e, portanto não era uma pessoa que sabia falar e, obviamente, sofria os maus tratos mais ainda, porque ele não conseguia entender o que aquele colonizador estava dizendo e etc. Enfim, e aí entre os próprios negros, aí isso foi uma questão do branco, né? Para que entre os próprios negros se fizesse essa divisão e também se fizesse até a piada em cima dessa pessoa, enfim. Para você ver como a nossa identidade ela vai sendo tolhida desde lá atrás, né? E quando a gente fala, por exemplo, essa identidade sendo tolhida, não é só a identidade, é a história também, né? E aí quando a gente fala da história não contada pelo negro, ao longo de todo o período colonial, ao longo de toda a história, basicamente, do negro no Brasil até hoje, a gente simplesmente exclui dessa história tudo aquilo que é movimento de resistência negro. Então o quilombo, o que é o quilombo? A gente não fala o que são os movimentos quilombolas, a tradição do movimento quilombola, a importância da Fundação Palmares. Por que a gente fala tanto daquele, desculpa a palavra, aquele babaca que está à frente da Fundação Palmares hoje? Né? Porque a Fundação Palmares é aquela responsável justamente para quê? Para manter viva a cultura material e imaterial do povo negro, resistência quilombola. Quilombo dos Palmares, por exemplo, em Maceió, no auge do Quilombo do Palmares, tinha mais de 25 mil negros dentro do Quilombo. Né, numa estrutura de monarquia eletiva, da onde surge, por exemplo, o Palmares com uma resistência até mesmo dentro do Quilombo. Esse Quilombo que tinha relações, a gente tem registros históricos deste Quilombo que fazia comércio com as fazendas, então todo mundo sabia da existência do Quilombo, né? Que não tinha, o capitão do mato não ia no Quilombo,
né, recuperar entre aspas, o negro fugião ou o negro fugido que lá se instalava, uma monarquia eletiva onde cada pessoa dentro daquele grupo tinha uma importância e tinha uma função específica dentro daquilo, tal qual eram as tribos africanas, e sempre foi as tribos indígenas, todo o sistema tribal ele é dividido por função. Então, quer dizer, isso não é contado, ou pelo menos não era, né? E quando começa a ser contado, incomoda. A revolta do Malês, a revolta dos Malês, que foi um movimento de resistência dos escravos muçulmanos, que foi amplamente combatida, né? Inclusive ela nem efetivamente aconteceu porque ela foi deletada de véspera e todos os líderes malês foram mortos dentro da revolta. Isso é um movimento de resistência, né? E tudo mais. E os movimentos negros hoje fazem este movimento de resistência. Né? É um movimento de resistência importante. Boa. Eu não esqueci a pergunta do Lucas, não. Do Lucas, E o Lucas faz a pergunta pra gente sobre a questão de gênero, que o Brasil não votou na ONU, né? Enfim, novamente, não é só não votou, né? Não é só não votou. Ficou a favor de países, por exemplo, até os Estados Unidos votou, pra você ter uma ideia, né, velho? Até os Estados Unidos votou e o Brasil ficou do lado de países como, por exemplo, que ignoram completamente a questão da mulher. Exato. Acho que Catar também, enfim. Que é lamentável, Lucas. O que eu acho? Eu acho lamentável, no mínimo lamentável. Na verdade, isso vai na contramão de tudo que a sociedade vem trabalhando nos últimos tempos, né? A própria política brasileira, enfim, o atual governo ele destruiu a política internacional do Brasil. O Brasil se já era periferia do ponto de vista econômico, hoje é uma periferia política em todos os sentidos, do ponto de vista aí da questão da política externa, né? Da política internacional. É bizarro, o Brasil ele está à margem mesmo agora. Infelizmente isso é ridículo, e aí quando isso cai, quando a gente fala de cotas, né, a gente cai nessa discussão, por exemplo, da identidade como um transexual, né? Então também não só cotas, de novo, não só tem cotas para a população negra, mas tem a cota para a população transexual, isso é muito importante. Eu estava dando uma pesquisada também, aí eu vi que na Federal da Bahia, no sul da Bahia, foi onde surgiu a primeira vez a cota para a pessoa transexual, e aí percebeu-se também que tem muita gente que não assumia essas cotas, esses lugares, né? E aí começaram a fazer um cursinho. Então não é só fazer a lei e pronto, acabou, fazer uma regra para a universidade de abertura, né? De novo, você precisa fazer com que essa informação chegue para a população. Então fizeram também um cursinho preparatório para vestibular para essa população transexual, para que ela também conseguisse fazer. Porque, de novo, as pessoas acham que a cota na universidade tira o seu lugar e que o negro ou o transexual e etc., o indígena, essa pessoa ela vai competir em pé de é muito mais fácil a prova para essa pessoa, a entrada é mais fácil. Não é nesse sentido, a prova é a mesma. É a mesma prova aplicada para ampla concorrência, é a mesma prova aplicada para aquele que vai concorrer a uma vaga em cota. A diferença é que você tem uma cota reservada, e aí a legislação ou regra da universidade vai colocar essa pessoa ali dentro. Mas ela não vai tirar o seu lugar, porque você não vai concorrer com ela. Se você não é negro, se você não é indígena, se você não é transexual e etc, etc, você não concorre com essa pessoa e pronto, acabou. Se você não fez escola pública, você não concorre com essa pessoa. Essa é a realidade. Cara, e tem outra coisa, né? Em geral, sim. E tem outra coisa, né? Eu falo para os meus alunos, quem já foi meu aluno e quem é meu aluno e principalmente no ensino médio acompanha, é uma conta básica que você fazer. Passar na universidade é exceção, não é regra. Porque se você tem, vou fazer uma conta aqui rápida, se você tem 300 mil vagas disponíveis em todas as universidades do Brasil, 300 mil vagas e tem 30 mil vagas disponíveis, significa que 270 mil vai ficar fora. E aí você ficou fora por causa da cota, que vamos supor que é 50% desses, que é 15 mil. Você acha mesmo que você ficou por causa da cota, né? Então passar numa universidade é exceção, não é regra. Então não se culpe se você não passar na primeira vez que você prestar, se você não passar na segunda vez que você prestar, se você não passar na terceira vez que você prestar, e também não se culpe se você não quiser fazer uma universidade. Existem outros meios de ganhar dinheiro na vida, e existem profissões que até rendem mais do que quem é universitário, haja vista a carreira de professor, né? Se você for ver,
quanto que ganha um professor e quanto que tem gente que não tem a profissão ensino mais superior, né? que não tem ensino superior exato, e ganha mais. Então, quer dizer, a questão do sucesso profissional não está ligada diretamente a você fazer uma universidade ou não. E você não passar na universidade, a culpa não é da cota. E nem da quantidade do seu estudo. É uma questão de matemática mesmo, muito simples, né? É exceção, não é regra. Pronto, acabou. Né? Vida que segue. Eu fico mal. As pessoas ficam mal mesmo. É frustrante, eu concordo, eu entendo, né? Terapia tá aí para isso. Mas então, a gente tem esse... E quando a gente fala de política afirmativa, não fica só na cota, né? Mas até representatividade política. Então, a gente tem, hoje em dia, cota para mulheres em partidos políticos. Os partidos políticos têm que ter uma quantidade X de mulheres participando do pleito eleitoral, né? Apesar de existirem laranjas e... Era isso que eu ia falar. Aí surge o suco, né, irmão? Coisa, né? Fazem laranjadas e etc. com isso, enfim. Mas precisa... A gente tem uma mulher trans, né, como deputada estadual, a Érica Malunguinho, que isso é uma representatividade muito forte, né, ainda é pouco, mas está ali. Então tem uma pessoa também que ocupa esse espaço, então a representatividade de estar no espaço político, enfim, também é importante. Museus, por exemplo, né, por que não também dizer, né, a gente tem aí o Museu Afro em São Paulo, a gente tem o Museu da Diversidade Sexual também aqui na cidade de São Paulo. São lugares que valem a pena conhecer para entender a história dessa população, a importância da luta dessa população pelos seus direitos. A gente teve aí mês passado, mês de junho, o mês do orgulho LGBTQIA+, então também carrega uma história gigantesca. Então não é só a parada gay que é o mês do orgulho LGBT. Aliás, saber a história da parada gay é muito importante, saber como ela surgiu, o que ela enfim, quem são as pessoas que participaram, que são pessoas que sempre estiveram na sociedade, sempre estiveram ali, as drag queens, etc., sempre estiveram ali, né, e que precisam ganhar visibilidade. Então, a política afirmativa também, ela parte, não só de colocar essa pessoa na universidade, num concurso, no ensino, no cargo público e assim por diante, mas também de garantir que a sua identidade e a sua história seja contada, a história desse grupo, dessa sociedade, seja contada. O que dentro, agora se fazer um parênteses, o que dentro do capitalismo a gente vê, né, que a gente vê o seguinte, o Estado capitalista, então, ele é igualitário, a democracia funciona, a democracia capitalista ela vai ser sempre desigual, isso você tem que colocar na sua cabeça que essa é a realidade, né, o próprio já falou a questão racial, etc., para você mudar a sociedade você precisa combater e superar o capitalismo e da mesma maneira que o racismo. A questão é que o Estado capitalista, ele serve para também controlar a luta de classe. Então, de alguma maneira, ele precisa permitir que exista leis, que existam regras, leis trabalhistas, a lei de cotas, etc. De alguma maneira, beneficie determinados grupos da sociedade que seriam opositores, inclusive, ao próprio sistema capitalista. E aí ele precisa fazer isso para tentar amenizar a luta de classe, senão ele implode. Então, ele vai gerindo essa luta de classe, então para isso ele precisa construir, mesmo que pequenos espaços, vai construir pequenos espaços onde as pessoas participam. Mas essa é a lógica do neoliberalismo, né? Ao contrário do que eu tô lendo um livro muito interessante, ó, quem quiser aqui vai, A Nova Razão do Mundo, né? A Nova Razão do Mundo. Tô lendo aqui, conversava com o Lucas esses dias, e aí nesse livro ele defende, os autores, né, defendem a ideia, por exemplo, do que é o neoliberalismo. O neoliberalismo ele não é só uma corrente econômica, e não é só uma retomada do antigo liberalismo. O neoliberalismo ele entra dentro de uma proposta de governamentalidade, né? Que é justamente isso que você está falando. O Estado ele precisa garantir via leis aquilo que é não é a planificação, não é a ideia de plano do socialista, senão a gente vai confundir com a economia socialista, mas é garantir que o sistema sobreviva, porque foi o que o liberalismo não fez. O liberalismo clássico, com o laissez-faire, por exemplo, não garantiu a sobrevivência do sistema. Então o neoliberalismo ele parte dessa discussão, por isso que o neoliberalismo ele não é um laissez-faire como se imaginava no liberalismo clássico, né? E ele precisa garantir algumas dessas pautas, dessas minorias, para justamente dar aquela segurada nessa luta de classe, senão ela ganha corpo, ela ganha forma e ela destrói o próprio sistema, né? O que é interessante.
E você vinha falando, e eu queria só acrescentar, quando a gente fala de democracia, essa é uma ideia também um tanto quanto utópica no sentido negativo do termo utópico, né? Porque a gente não tem democracia no Brasil. Democracia não é simplesmente o direito que você tem de a cada 2 anos votar, né? Se grande parte da população não tem os seus direitos constitucionais garantidos, não há democracia nesse país. Então, a gente tem que partir deste princípio. E muito mais também a ideia da democracia racial, que nós não temos. Nós não vivemos uma democracia racial. O mito da democracia racial, pensado pelos teóricos da década de 30, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, principalmente o Gilberto Freire, mas no Casagrande Senzala, o Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros, isso não existe no Brasil, tá? É mito, né? E não é o mito, né, que muitas querem acreditar hoje que seja algo. Não. É mito, é fantasia, né? Não existe essa palavra, democracia. Né? A Giovana pode falar pra gente numa live aí sobre palavras que não são ressignificados aí. Mito, hoje em dia pode ser difícil, igual a camiseta da CBF, né? Ganhou outro sentido social pra gente, né? E simplesmente não existe democracia racial porque não tem representatividade para essa maioria. Essa maioria, olha como é contraditório, parece até uma lógica dialética, né? Tese, antítese, síntese, porque a maioria é minoria, né? A maioria da população é uma minoria de acesso a todos os bens que deveriam ser de todos, e que não é de todos, que é de alguns. Então você entra numa lógica meio doida, né? E para continuar até nesse papo da política afirmativa, eu lembrei de um texto, uma vez que a gente deu até na escola, nesses cursos que a gente fez aí no Santa. E aí ele falava sobre banheiro para pessoas transexuais, né? Então é um tema que também fica legal, porque também isso faz parte de uma política afirmativa, mas não precisa, né? Você não precisa de um banheiro para pessoas trans, porque uma mulher trans é uma mulher. E isso eu já ouvi outras pessoas, já vi pessoas comentando na rua, enfim, até grupos de escola e etc., discutindo sobre isso, pensando, quando a gente fala de uma mulher trans ou um homem trans, precisa de um banheiro específico, porque eu vou frequentar esse mesmo banheiro, eu vou entrar no banheiro masculino e vou encontrar um homem trans, meu Deus, que problema. É um homem, entendeu? Ele vai usar o banheiro, vai lá, vai usar a cabine do banheiro, pronto, a mesma coisa para mulher, então não muda nada. Mas no sentido de garantia, né, partindo da ideia da política afirmativa, é garantir que a empresa ofereça ou informe, né, caso tenha uma pessoa trans trabalhando, ela garanta que as pessoas tenham acesso a esse banheiro e possa ir sem problema nenhum, e que faça políticas aí junto aos seus funcionários de conscientização para entender o que é, né? Isso acontece muito, está cada vez mais na nossa realidade, né? Mesmo porque gênero não é orientação sexual, né? E as pessoas confundem muito isso. Gênero não é sexo, não é orientação sexual, é uma bagunça, né? As pessoas confundem muito isso. Confundem demais. Eu já tive um aluno transexual que só a família não aceitava. O aluno já sabia que era, que no caso era uma mulher, né? Ali ele estava vestido como um homem, estava se portando como um homem, mas era uma mulher trans. E a psicóloga dela, no caso, já sabia, mas só a família que não. E aí também está importante a gente discutir isso nas escolas, que isso apareça no currículo escolar, isso também faz parte de uma política afirmativa. Então, currículos escolares que debatam, por exemplo, a questão da história indígena e africana, que a gente já tem uma lei que garante isso, infelizmente pouquíssimo aplicada, mas ganhando espaço nos últimos tempos, mas ainda assim pouquíssimo aplicada por falta, inclusive, de preparo dos professores de ensino, né? Porque somos ensinados sobre a perspectiva colonial, né? Do colonizador, mas que entendam. Então, falar de negro, falar da população indígena nas escolas, falar da população trans, LGBTQIA+, etc., falar da questão da mulher, tudo isso também faz parte de política afirmativa, que isso tem que aparecer em lei e seja garantido, né? Não só para isso, né? A população aí que tem alguma deficiência, então uma pessoa com deficiência motora, alguma pessoa com deficiência física, deficiência visual, né, etc., também tem políticas afirmativas para isso, para essa população, né? Que tem lá a pessoa com ensino de Libras. Inclusive tem uma lei no Brasil que obriga todos os cursos de licenciatura terem aulas de Libras, e não é aplicado. Não tem aula, não tem curso, não tem aula, não tem a disciplina de Libras. Tem EAD.
Os caras metem um EAD que não é o EAD que a gente tá vivendo agora, é um EAD assim, tipo, tá ali, ó, lê ali o negocinho, faz uma provinha aqui daquele negocinho ali, acabou. Isso. Já garantia a lei. Porque não tem muito, inclusive, não tem muita gente que sabe, né, que sabe a linguagem brasileira de sinais e que possa dar aula na universidade, por exemplo, para ensinar esses professores, futuros professores e professoras, a linguagem brasileira de sinais, né? E chega numa escola, você tem um aluno ali surdo, e aí, você vai fazer o quê? Né? E aí isso também mostra como o governo também precisa garantir isso, não é só botar a lei ali, mas você precisa fazer o negócio funcionar e existir, e principalmente dos grupos sociais envolvidos exigirem esses direitos e a gente respeitá-los, né? Então, o direito à cota, etc., é lei, gente. E é regra, pode ser lei, ou pode ser regra de uma universidade, tem que seguir, né? E tem que ser garantido para que justamente essas pessoas possam ascender na nossa sociedade, pelo menos via universidade ou não, ou com concurso público, né? E assim vai. Tem aí sua história contada, né? O Lucas fala aqui que para a gente atingir este conceito de democracia, a gente tinha que dar igualdade ali no Congresso, para os trans, para os negros e para os indígenas. É justamente o que o Congresso não quer, né? O Congresso não faz. É eles que deveriam fazer isso, é justamente isso que eles não querem. É só você ver, já existe a cota, para as disputas, né? Para você ter representatividade feminina nas disputas em questão, né? E eles colocam laranja porque eles recebem um fundo partidário e não dão publicidade para essas pessoas. Virou uma lavagem de dinheiro escancarada esse negócio, né? Então, quer dizer, fica muito, muito, muito complicado a gente pensar nessa estrutura hoje, né? Em mudar essa estrutura. A reforma política não sai. Há anos que se fala da necessidade de uma reforma política no Brasil, talvez de pensarmos se há necessidade de termos tantos parlamentares como a gente tem, né? Essa representatividade tão grande, se não, enfim, eu estou aqui trazendo para a discussão, né? Acho que é importante a gente discutir essa questão e não necessariamente falar simplesmente, não, tem que diminuir, ponto e acabou. Eu acho que tem que ter uma discussão muito séria, né, com um debate amplo, né, da sociedade em termos disso, e que muitas vezes a gente não, quer dizer, muitas vezes não, a gente não tem, né? Esse é o fato. Não. O parlamento não aceita a população lá, a verdade é esta, né? O parlamento não aceita aquilo que é a Câmara dos Deputados, que deveria ser a casa do povo, a casa da democracia, não aceita o povo. Né, os caras, a polícia não existe, né? A polícia parlamentar tira os caras na porrada de lá de dentro. Então, né, não a gente precisaria de uma ampla reforma. E aí ganha força, né, o movimento monarquista, que vai dizer ali, o clube monarquista, tá espalhado pelo Brasil inteiro o clube monarquista que reivindica devolver lá, né, o Brasil para a família real brasileira. O príncipe de Orleans e Bragança. O príncipe de Orleans e Bragança. Chama de príncipe ainda. Por que chama de príncipe? Porque ele não é príncipe. Dom Felipe, né? É Dom Felipe? Acho que é Felipe o nome dele, sei lá o nome dele. Dom Felipe é alguma jornal coisa que escreve o príncipe, não sei o que. Não é príncipe, cara. Não tem príncipe no Brasil. O Brasil não é uma monarquia. Então não tem que escrever príncipe em jornal. Ele é descendente da extinta família real brasileira, imperial, mas não existe mais. Que vive à custa de impostos. Que vive à custa de impostos brasileiros. Tem impostos brasileiros que são destinados à família, à extinta família, né, real, imperial brasileira, mas a família real brasileira. Tem impostos que são destinados a eles, principalmente no litoral. Tem imposto da costa brasileira, de fio a pavio, de todo o litoral brasileiro, que não é pequeno, que é destinado à família real brasileira. Você vê como o Brasil não resolve os seus problemas, né? Ele só mantém eles, na verdade. Mas só um título de curiosidade que eu queria trazer antes da live acabar. Tem um filme que se chama Casa Grande. É um filme brasileiro. Quem não assistiu, bota muito lá, põe pra assistir. Deve ter inteiro no YouTube. E, tem um diálogo, tem uma cena nesse filme que tem um diálogo sobre o sistema de cotas, que é assim, é o Brasil representado naquele diálogo. É o pai do menino. Só para resumir, não vou entrar tanto em spoiler, mas só para resumir a história do filme.
porque sinopse traz isso daí, é um menino classe média alta, que sofre aí com um problema na crise econômica brasileira, o pai perde dinheiro, porque o pai é trambiqueiro, né? E aí perde dinheiro, e aí ele se apaixona por uma menina que mora na favela, etc. Então é a típica família classe média alta brasileira, com sua empregada na casa, com um casão, com piscina, vive no Rio de Janeiro, no melhor lugar do Rio de Janeiro, estudando na melhor escola do Rio de Janeiro, aquela coisa toda, se apaixona por uma menina pobre, preta, né? Também descendência de indígenas, então também tem ali o traço indígena nela. E aí ela, enfim, tem um diálogo eles vão falar sobre a entrada na universidade, que o menino vai prestar vestibular, então ele vai contar que tipo de vestibular ele quer fazer, quais são os cursos, que é o Brasil definido naquela fala, e a menina dá um show, porque daí fazem a crítica ao sistema de cotas, e a menina ela dá um bom tapa na cara do cara lá, enfim, né, com as suas palavras, mas vale a pena assistir, porque assim, esse chama Casagrande não à toa, né, o filme ele tem essa tendência mesmo, e enfim, vale a pena assistir, só assistam. Assistam e tirem suas conclusões e aí pensem sobre o sistema de cotas, porque lembrando que o Rio de Janeiro foi a Federal do Rio de Janeiro ou a Estadual do Rio de Janeiro, né? Foi a primeira universidade do Brasil a ter cotas, né, para a população preta. É isso então, aí. Vale a pena assistir. Muito bom. O que mais que a gente tem para falar aí sobre as políticas afirmativas? Cara, das coisas que eu anotei aqui, que eu te mostrei, que eu te mandei a foto lá, eu acho que eu falei de todas, a única que eu não falei, talvez, foi a questão de 2014, a lei que oficializou o trabalho doméstico, né, que deu ali garantias ao trabalho doméstico, que é majoritariamente exercido por mulheres e por mulheres negras. Então, trouxe ali a garantia de fundo de garantia, recolhimento de INSS, né, e deu garantias ali, que, aliás, foi uma lei que só não passou por unanimidade porque o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro votou contra. E tem o maior prazer de falar que votou contra esta lei porque, segundo ele, iria diminuir o trabalho doméstico. Né? Então, aí fica o retrato daquilo que é o atual governo, desgoverno, ou qualquer coisa que você queira chamar, desta patifada que a gente vive nos últimos, de 2018, né? De 2019 para cá, e que a gente tem o desprazer de ver até 2022. Então, espero eu que só até 2022, né? Mas a lei de 2014 é uma lei, também é uma política afirmativa, né? No sentido de dar garantias e de trazer direitos aí a este grupo majoritariamente feminino e negro. Também, então, de novo, mais uma política afirmativa para a gente colocar na roda, né? Então, quando a gente fala de política afirmativa, não é só cota, vamos lembrar desse detalhe. E que ninguém rouba o lugar de ninguém nesse sentido, né? São só reparações históricas de fato e na tentativa de levar equidade, mais que igualdade, levar equidade para a população brasileira. São inúmeras pessoas, né? Querendo ou não, a maior parte da população está na escola pública, a maior parte da população é negra, a maior parte da população é mulher, a maior parte da população é mulher e negra, e a gente vai entrando nesse detalhe, né? Pobre, etc., e que precisa ter sua representatividade política ali. Representatividade política, não só política, né? Mas a sua representatividade em diversos setores da sociedade, né? Por isso que é importante as empresas. Então, se você é filho, filha de empresário e etc., e aí o seu pai tem uma empresinha lá, é legal, por que não? O seu pai não contrata uma pessoa transexual para trabalhar? Ela vai ter tanta competência como qualquer outra pessoa. Afinal de contas, sem dúvida. Só é uma pessoa que você vai levar só. Precisa só saber ensiná-la a trabalhar no balcão da sua empresa e etc. Então, contrate pessoas negras, transexuais, mulheres, né? Eu diria que tem até mais mérito. Dentro dessa lógica meritocrata, eu diria que tem até mais mérito, porque tão excluído que são nessa sociedade, chegar numa condição de disputar um emprego com branco, né? Clássico, representante do povo brasileiro, né, dentro dessa lógica, esse trans, este negro, essa pessoa da minoria tem até mais mérito do que este branco, né? Então eu acho que é isso. E só para encerrar aqui que tá acabando a minha parte, eu vou deixar só uma provocação aqui, né? Para você que acha que cota é esmola ainda, aí vai as palavras da Bia Ferreira mais um drink, né?
Experimenta nascer preto, pobre na favela para você ver como são diferentes as oportunidades. Beijo. Passou muito rápido, Manuel. Até mais. Passou. Obrigado, meu irmão. Até Fica mais. em casa, mas fica com a gente. Fica com a gente. Valeu.